Vamos integrar o que sabemos sobre atualização da base de dados através de Business Components e agregar algum conhecimento um pouco mais avançado. Para isso, vamos focar em uma KB que estamos desenvolvendo para um serviço de saúde, que oferece aos seus pacientes a possibilidade de realizar consultas médicas em um dos 3 turnos possíveis: matutino, intermediário ou vespertino. Para representar esses turnos, temos a transação Shift, que é dinâmica. Vemos que ativamos a propriedade Data Provider e dissemos que era para recuperar dados, e apenas recuperá-los, pois vemos que deixamos aqui Read Only. Aqui, indicamos os 3 turnos. Por outro lado, temos a transação Patient, para registrar os pacientes. Office, para registrar os consultórios em que serão realizadas essas consultas médicas. Physician, para registrar a informação de cada médico, que possui uma e apenas uma especialidade médica. E por último, e nesta vamos focar, a transação Office Visit, que é aquela que registra cada consulta em que um médico atende em uma data e turno, matutino, intermediário ou vespertino, uma lista de pacientes. Como aos pacientes é desejado atribuir um número para ser atendidos, é adicionado no primeiro nível um atributo que registra o último número fornecido, de forma a ser possível utilizar uma regra serial cada vez que for inserido um novo paciente através da transação. Também é necessário indicar em qual consultório será realizada a consulta. Já podemos observar que, embora definimos que o trio data de consulta, médico e turno não pode ser repetido, constitui a chave primária, também não deve ser repetido data de consulta, turno e consultório. Ou seja, não pode haver 2 consultas em uma mesma data, turno e consultório. Portanto, estes 3 atributos formam uma chave candidata. Por esse motivo, criamos um índice unique para representá-lo e garanti-lo. Também queremos acrescentar 2 regras de negócio. Um mesmo médico pode atender até em 2 turnos no mesmo dia, mas não 3. E, por outro lado, não deve ser permitida a inserção de um paciente que já tenha uma consulta pendente para um médico da mesma especialidade. As verificamos assim. Aqui, estamos chamando este procedimento somente se estivermos em modo Insert. Nele, é contada a quantidade de consultas do médico na data em que estamos querendo atribuir uma nova consulta. E dispararemos um erro se retornar 2 ou mais. Aqui, temos a regra Serial para que, quando estiver sendo inserido um novo paciente para a consulta, seja atribuído o próximo número para ser atendido. E aqui, desabilitamos o campo, pois não queremos que o usuário o modifique. E aqui estamos chamando outro procedimento que verifica se o paciente tem alguma consulta pendente para a mesma especialidade da consulta para a qual está tentando agendar. Nesse caso, é disparado um erro. Vemos que os procedimentos e as regras de erro só são executados quando está querendo inserir, cabeçalho para um caso e linha para o outro. Além disso, observemos que, como aplicamos o pattern WorkWith à transação, ele automaticamente adicionou estas regras. Entre elas, a parm para receber chave e modo. Nosso objetivo será revisar e aprofundar em que, de tudo isto, é executado quando são realizadas as operações através do Business Component. Vamos supor que temos estes dados na base de dados para a próxima semana, sem pacientes ainda agendados, exceto para a consulta de quinta-feira que tem o paciente 2. Aqui, os vemos no WorkWith. Queremos inserir uma nova para segunda-feira e testaremos se funciona conforme o esperado em todos os casos. Vamos resumir tudo o que sabemos que irá verificar a transação em execução quando tentarmos inserir. E então, veremos o que verifica o Business Component. Pela ordem dos atributos na estrutura da transação, a ordem das verificações será a que mostramos. Não adicionamos as verificações dos tipos de dados.
Por exemplo, para o primeiro campo, claramente verificará se a data é válida. A próxima verificação será que existe um médico com esse ID na tabela de médicos. Caso contrário, veremos este erro de integridade referencial. Vamos colocar o médico 2. A seguinte coisa que será feita é invocar o procedimento que conta a quantidade de consultas que esse médico já tem nesse dia. E se der 2 ou mais, será disparada a regra de erro, que mostra esta mensagem em tela. Com o médico 2, não deu erro, mas se colocarmos no lugar o médico 1, que sabemos que já tem 2 turnos nesse dia, vemos o erro. Este código interno do erro corresponde ao segundo parâmetro da regra de erro. Se não o colocarmos, o ID do erro ficará vazio, o que não afeta em nada o funcionamento. Voltemos a colocar o médico 2 para seguir. A próxima será controlar a integridade referencial com Shift ID. Vamos atribuir agora o Shift 1, Morning. Em seguida, controlará que o consultório exista. Por exemplo, colocamos o 25. E agora este, que existe. Ao sair do campo Office ID, já é preciso verificar a chave candidata. Neste caso, tínhamos colocado o consultório 3, mas observemos o que aconteceria se colocássemos o 2, que sabemos que já está ocupado, pelo médico 1. Nos mostra esta mensagem de erro. Para verificar, é que ele utiliza o índice Unique. Voltamos a colocar o consultório 3, que sabemos que não está ocupado. Neste momento, é controlada a unicidade do registro que está querendo inserir. Neste caso, não encontrou que o registro já existia, portanto, não vemos nada. Se tivéssemos tentado inserir um registro que já existia, por exemplo, observemos que para este médico e este turno, para o dia quarta-feira, já tínhamos uma consulta agendada. Então, vamos ver o que aconteceria se mudássemos a data para a nova consulta que estamos querendo atribuir e colocamos esta da quarta-feira. Não está mostrando para nós interativamente, mas se pressionarmos Confirm, veremos a mensagem Record already exists. Vamos voltar a colocar a data de segunda-feira. Com isto, as verificações do primeiro nível terminaram. Agora, passa a verificar cada linha do segundo nível. Se colocarmos um ID de paciente inexistente, falhará a integridade referencial. Vamos colocar um existente, o 1. A próxima coisa que será verificada é o erro. Vamos tentar com o paciente 2. A regra de erro que tínhamos declarado está sendo disparada. Por quê? Porque, se lembramos, já tínhamos o paciente 2 agendado para a consulta da quinta-feira, para o médico 1, que é da mesma especialidade que o médico 2, Family Medicine. Então, não podemos agendá-lo. Então, será verificada a unicidade da chave primária deste segundo nível. Como não temos nenhum outro paciente inserido, não falhará. Mas vamos testar com outra linha. Voltemos a colocar o 1. Aqui vemos que está controlando a unicidade, efetivamente. Se agora pressionamos Confirm, veremos inserida a consulta. Agora vamos tentar repetir a mesma coisa, mas inserindo através do Business Component. Vamos então excluir a consulta recém-inserida para tentar novamente. Para facilitar, criamos um Web Panel com 5 variáveis de entrada, para os 4 atributos relevantes do cabeçalho da consulta e para inserir um paciente. Primeiro, tentaremos inserir através do Business Component. Para fazer isso, é claro, ativamos a propriedade Business Component da transação. A partir daí, é que conseguimos criar esta variável do tipo de dados Business Component, através da qual iremos inserir. Como boa prática, solicitamos primeiramente espaço de memória novo para a variável, para garantir que ela esteja limpa. Atribuímos valores aos 4 elementos do cabeçalho.
a partir das variáveis da tela. Então, se o campo na tela para Patient ID não foi deixado vazio, tentaremos adicionar um paciente. Temos esta variável do tipo de dados de cada linha. A limpamos com New, atribuímos valor apenas ao elemento Patient ID e o adicionamos à coleção de patients do Business Component. Com isso, carregamos a estrutura da variável Office Visit. Agora, temos que dar a ordem para tentar a inserção, e se for bem-sucedida, comitar. Na variável Messages, do tipo de dados SDT que vem predefinido no módulo GNexus, obtemos todas as mensagens que resultaram da execução do método insert. E a inserimos na tela para poder ver todas essas mensagens. Então, vamos executar para repetir tudo o que fizemos através da transação, mas agora por esta via. Vamos escolher como data a da segunda-feira que queríamos. Vamos colocar um médico inexistente, um turno inexistente, um consultório inexistente e até um paciente inexistente, para ver todas as mensagens que obteremos ao tentar inserir. Vemos todos os erros de integridade referencial. Para Patient, nem chegou, porque isso só aconteceria se conseguisse inserir o cabeçalho. Agora vamos colocar o médico 1, no turno 3, no consultório 3, sem paciente. Sabemos que tem que falhar pela regra de erro. Vemos que o ID da mensagem de erro é aquele que colocamos na regra. Podemos violar mais verificações, e veremos isso na coleção de mensagens. Por exemplo, vamos colocar o Shift 25, que não existe, e vemos as duas mensagens de erro. Agora vamos testar a verificação de unicidade de chave primária. Vamos tentar inserir um registro para a quarta-feira. Médico 2, turno 1, consultório 3. Bem, era o que esperávamos. Agora vamos testar inserir a consulta para a segunda-feira, no turno 1, mas para consultório já ocupado, ou seja, o 2. Vemos que verificou unicidade de chave candidata. Agora sim, vamos colocar o consultório correto. Se deixamos vazio o Patient ID, inserirá o cabeçalho com sucesso. Vemos que a mensagem é do tipo Warning, e é a que aparece na transação quando não é aplicado o pattern, ou seja, quando não retorna ao objeto chamador. Eliminemos o registro e tentemos novamente, desta vez com paciente. Colocamos paciente inexistente e vemos o erro de integridade referencial. Portanto, o cabeçalho não é inserido. Se agora tentamos colocar o paciente 2, que já tem uma consulta pendente para a mesma especialidade, também nos lança o erro e também não grava. Agora sim, vamos colocar o paciente 1. Success. Se formos ver como ficou gravada essa consulta, é indistinguível de quando a inserimos através da transação. Podemos observar que também foi disparada a regra Serial, dando o número 1 ao paciente e atualizando o atributo de último número dado. De todas as regras da transação, quais foram disparadas ao inserir através do Business Component? Como já sabemos, são disparadas todas aquelas que não dependem da interface e não fazem sentido neste contexto, como a regra PARM, logicamente, pois o Business Component não é um objeto que pode ser chamado como a transação, mas um tipo de dados especial, com métodos especiais. No nosso caso, a regra PARM não só não foi disparada porque não faz sentido, mas também porque observamos que todo o bloco de regras adicionadas pelo pattern foram qualificadas com isto,
e é conhecido como atributo de environment. Assim se indica que apenas sejam incluídas estas regras quando está sendo executada a transação web, e não quando é executado como business component. Se, por outro lado, quiséssemos que alguma regra apenas seja executada no contexto do business component, então podemos qualificá-la assim. As chaves são necessárias se são várias regras as qualificadas, e não apenas uma. Por exemplo, suponhamos que se for inserido por business component, não queremos impedir que seja inserido um paciente que tenha uma consulta pendente. De qualquer forma, apenas queremos lançar uma mensagem neste caso. Então, qualificamos a regra de erro para que seja executada apenas em environment web. E adicionamos uma regra message para o caso de business component. Vamos testar. Se tentamos pela transação, nos lança um erro, assim como esperávamos. Se, em vez disso, tentamos pelo business component, vemos que o tipo de mensagem é o warning e inseriu sem problemas. Voltemos a deixá-lo como estava. Também os eventos podem ser qualificados. De todos os eventos definidos em uma transação, quais são executados quando é utilizado o business component? Apenas o start e o after TRN. Se esses eventos incluem referências a objetos com interface de usuário, essas referências são ignoradas. Coincidentemente, são os dois eventos que aqui adicionou o pattern, mas observemos que estão qualificados assim, ou seja, que só serão executados no contexto da transação web, e não quando for executado o business component. Se quiséssemos definir outras opções para esses eventos, que valham apenas para business component, então as escreveríamos precedendo-os com colchetes BC. Pode ser assim, englobando-os, ou dentro de cada um, diferenciando o que é web do que é BC. Vamos voltar para a inserção com o BC. Poderíamos querer fazer as mesmas validações que fará o insert, mas sem atualizar a base de dados. Para isso, temos o método check. O invocamos e depois verificamos o resultado da operação através do método success, que retornará true se foi bem-sucedida e false caso contrário. Vamos parar aqui por um momento. O resultado da aplicação deste método a um BC se referirá ao resultado da última operação que tenha sido realizada sobre o BC. Aqui é check, mas poderia ter sido load, ou delete, ou save, ou mesmo a de insert, ou update, ou insert or update. Em particular, estes últimos métodos já retornam seu resultado, portanto, não precisamos do success para conhecê-lo. E, portanto, realizamos a operação e perguntamos seu resultado na mesma sentença. Embora não seja imprescindível, também temos o método oposto, fail. Indicaremos com uma mensagem ao usuário se a verificação foi ou não bem-sucedida. Para testar, vamos deixar comentada a atualização da base de dados. Executemos. A última data de consulta agendada é esta. Vamos tentar verificar uma inserção para o dia seguinte. Vamos colocar médico inexistente, turno inexistente, consultório inexistente. Vemos as mensagens de erro e a mensagem fail. Agora vamos colocar tudo correto para o primeiro nível e um paciente inexistente. Vemos a mensagem de erro e a mensagem fail. E com o paciente 1, sabemos que tem que ser disparada a regra de erro. Bem, e se agora escolhermos um correto, vemos a mensagem success. Logicamente, nada foi inserido na base de dados. Bem, voltemos a deixar tudo como estava. Até aqui, vimos que quando se trata das verificações e execução de regras de negócios e eventos, quase não há diferença entre inserir um cabeçalho e suas linhas através da transação
e fazê-lo através do Business Component. Também revisamos como se trabalha com o Business Component e, em particular, usamos a forma de adicionar linhas com o método add da coleção. Depois, revisaremos outra, com Data Provider. Um esclarecimento. Aqui, testamos o funcionamento do Business Component manualmente, através de um Web Panel que construímos especialmente e íamos testando em execução. Mas a forma de testar isto de modo que sempre possa ser testado novamente diante de qualquer alteração ou até mesmo em tempo de integração é com os testes unitários. Não é recomendado fazer testes manuais como os que fizemos aqui. No próximo vídeo, vamos querer modificar uma consulta, não já inseri-la. Modificá-la implica modificar dados do cabeçalho e também das linhas, inserir novas, modificar existentes e excluir outras. E veremos, como fizemos aqui, que são disparadas as regras. Também analisaremos a eliminação. Você pode pular esse vídeo se achar que domina estes casos e passar para o seguinte.